Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a solidão. O medo de ficar sozinho é algo muito comum, porque estamos programados para buscar conexões e segurança. Desde a nossa infância, aprendemos que estar acompanhado significa proteção. Aprendemos que acompanhados estamos com proteção, amor e pertencimento, que a gente pertence a alguém também. Quando estamos sozinhos, surgem sentimentos como insegurança, solidão e às vezes até ansiedade, pois enfrentamos nossos próprios pensamentos sem direções. Gente, quando aconteceu o acidente e eu fiquei sem o Léo, eu surtei. Eu me vi numa situação, sabe? Eu queria recuperar tudo que eu tinha perdido. E olha só que loucura, né? A gente entra num. Não era eu, né? Não era eu. E assim, é até confuso de explicar. A solidão também nos lembra de nossas vulnerabilidades e pode despertar o medo de não sermos amados ou aceitos. Mas, na verdade, aprender a ficar sozinho é um passo poderoso para fortalecer sua autoestima e a independência emocional. Gente, imagina você ficar 9 anos com uma pessoa e depois toda vez que eu tô fazendo vídeo, meu nariz coça. Vocês podem ver, meu nariz tá coçando. E aí, gente, é engraçado porque quando eu perdi o Léo, a gente se sente sozinho e que 9 anos junto. E agora eu vou ficar sozinha, ninguém vai me querer desse jeito, ninguém vai me querer cheia de dor, cheia de problemas. E aí a gente entra nessa vulnerabilidade e autoestima e o emocional fica totalmente abalado. Você quer entender melhor como transformar a solidão em autoconhecimento? Assista esse vídeo por completo e descubra como usar momentos para crescer. Gente, por que a gente tem medo de ficar sozinho? Porque temos tanto medo de ficar sozinho desde pequenos. Aprendemos a buscar companhia e sentimos seguro com a presença do outro. É uma sensação de pertencimento que fazemos parte de algo maior. Mas quando a solidão aparece, ela traz à tona pensamentos que evitamos, insegurança, medos e até lembranças dolorosas, né? Quando aconteceu o acidente, antes de acontecer o acidente, eu tinha um amigo, uma amizade muito boa, né? E aí aconteceu que, infelizmente, a gente não teve mais troca, a gente acabou a amizade, né? E eu conheci o Léo. E tipo assim, a gente era muito amigo. E eu me senti abandonada, entendeu? E eu tive que me abandonar porque aquela pessoa já não estava fazendo bem pra mim, entendeu? E aí, quando o Léo morreu, essa pessoa voltou. E voltou tudo à tona, aquele sentimento. Olha que engraçado. 10 anos depois, e veio à tona aquele sentimento de rejeição, né? E deixa eu continuar aqui. Aí ele traz lembranças dolorosas, por isso estar sozinho pode parecer assustador. E é mesmo. O medo da solidão, na verdade, é o medo de encarar a nós mesmos.
Quando não temos ninguém por perto, precisamos lidar com quem somos de verdade. E nesse silêncio que surgem perguntas profundas. Estou feliz comigo mesmo? O que realmente quero para a minha vida? Quero fugir da solidão? E muitas vezes fugir dessa resposta e é realmente, né? Muitas das vezes a gente não vai estar feliz. Muitas das vezes a gente não vai estar feliz. Eu falo assim que o ser humano é um ser ingrato. A gente nunca tá feliz com nada, né? E é muito difícil a gente se conter com tudo que a gente tem. Mas a gente vai aprofundar mais esse sentimento, mas a gente tá falando da solidão. Mas, gente, estar sozinho não é algo ruim. Pode ser um tempo valioso de autoconhecimento, de cura, de fortalecimento. E no silêncio que encontramos clareza, aprendemos no amor e sermos nossa própria companhia. Quem aprende a ficar bem sozinho, aprende a escolher bem melhor o que terá ao seu lado. Gente, eu tava conversando agora com uma amiga minha, sabe? Eu tenho muito poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho é aqueles que falam assim, eu tô com uma dor no dedo mindinho, aquelas pessoas, elas vão me socorrer. E é muito diferente de você ter um... E essas amizades são amizades de muito tempo, sabe? As amizades de hoje em dia são muito fugazes, né? São muitos futis, né? E eu tava conversando muito com ela. Então, eu aprendi que às vezes ficar sozinho, eu prefiro ficar sozinho para não machucar a pessoa. Porque eu não tenho medo das pessoas, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de machucar as pessoas, né? Porque eu acho que eu tô no limite assim, que eu já não... Eu prefiro estar na minha, eu prefiro ficar sozinha do que estar do lado de sanguessugas, de pessoas que só vai colocar a gente pra pior. E elas acham que sempre tá certa, elas querem dar a receita do bolo, que você tem que fazer isso, aquilo, blá, 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 blá. Isso me irrita. Então, da próxima vez que sentir medo da solidão, encare como uma oportunidade. Use esse tempo para ouvir, se cuidar, se reconstruir, se amar. É o primeiro passo para ter relações verdadeiras e saudáveis. Gente, aí o que a Bíblia fala sobre a solidão, tá? Todas as nossas reflexões eu vou trazer sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto que a gente conversar, que esse bate-papo com a Ju, né, que é o canal. Ó, Deus, ele nunca te abandona. Mesmo quando sentimos solidão, a palavra garante a presença de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Isso não lembra que mesmo que sem companhias humanas, temos a presença de Deus constantemente. Gente, eu assisti esses dias um filme na Netflix. Ele fala assim, ele chama assim, nossa, quem puder ver, cara, é muito legal. Ele chama assim, Um Homem Abandonado. Eu acho que é alguma coisa assim, mas eu vou deixar qualquer coisa aqui na descrição se vocês quiserem ver. Nossa, gente, esse moço, ele é muito, muito sofrido. Eu vou contar mais ou menos a história. Que ele, né, ele foi, tipo, pra cadeia por causa do irmão dele. Passou muito tempo e depois ele encontra o irmão dele pede perdão e ele tá muito, muito com raiva do irmão dele. O irmão dele tem uma sobrinha. E no decorrer da história, gente, eu acho que é Um Homem Abandonado na Netflix. Vocês vão entender, vai encontrar lá sim. Vale muito a pena ver. E no final, essa menina, ela traz uma alegria para ele. É a coisa mais linda do mundo. Eu vou continuar falando aqui sobre a palavra de Deus, sobre estar sozinho.
Gente, aí, ó, a solidão pode ser oportunidade para buscar ainda mais Deus. Às vezes, Deus usa momentos de solidão para nos aproximar dele. Salmos 46, 10. Aquietem e sabem que eu sou Deus. Quando ficamos sozinhos, podemos ouvir a voz de Deus e com mais clareza. Então, gente, é sobre isso, é sobre estar sozinho, é o momento da gente se conhecer, é o momento da gente se guardar, é o momento da gente se repensar, é o momento de ver quem. É o momento da gente ver quem vai querer estar do nosso lado, entendeu? Às vezes ninguém quer entender, né? Uma pessoa que prefere viver a solicitude, a solidão. Às vezes é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. Ainda mais no mundo onde que tem inveja. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje e a gente tava falando muito hoje de ser sozinho, né? Ser sozinho é algo importante, né, pra gente. E não quer dizer que a gente tá sozinho. A gente tem um Deus que nos olha, que nos cuida. Vejam os passarinhos, os animais. Deus não deixa faltar nada para eles. Quem dirá a nós? Então a gente tem que entregar, confiar. Por mais que seja duro, sabe? No luto, quando a gente perde alguém, dá aquela revolta. A gente fica revoltado e pergunta assim, por que nós? Por que a gente tem que passar por tanta prova, por tantas situações? Mas quem que hoje não passa nenhuma prova? Quem que hoje tá livre de provas, de passar por provações? Ninguém tá livre de nada, né? Então, a solicitude, a solidão, ela não é legal a gente também estar sozinho o dia inteiro, né, gente? Tipo, você não ter contato com o vizinho, você não ter contato com ninguém. Tipo assim, aí a gente tem que tomar um cuidado pra pessoa não ficar depressiva, que não é normal uma pessoa, tipo, não ter contato com ninguém, ficar sozinho, tipo, isolado, igual um bicho. Não, né? É normal você sair, você pagar uma conta, você tomar um sorvete, você conversar com uma pessoa que você realmente, como eu posso dizer, que você tenha confiança para conversar. É que nem eu falei, são poucas as pessoas que eu tenho confiança, mas as pessoas que realmente eu confio são pessoas que realmente valem a pena e realmente eu tenho uma amizade de anos, que é uma base, entendeu? Não tem como eu falar de alguns assuntos, porque ninguém vai entender. Só essas pessoas que me conhecem há muito, muito tempo vai entender. As pessoas que hoje me conhecem, elas vão querer passar a receita do bolo, que nem eu falo. Quando eu falar passar a receita do bolo, gente, é assim, ó. Ah, porque você tem que sair. Ah, se fosse o Léo ia estar saindo, o Léo ia estar curtindo. Eu escolhi viver meu luto e esperar, né? Tudo a gente tem que esperar em Deus, né? A gente não pode ser adoidado, fazer as coisas na loucura, não. Tudo tem seu tempo, tudo tem o tempo de Deus, nada é por acaso. Se esse momento de solicitude, de solidão que eu tenho que passar, eu vou passar. Eu tô sozinha aqui nessa casa, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus, entendeu? Em meio à solidão, em meio à depressão, em meio a choros, em meio à tristeza, eu tenho a mim e eu tenho a Deus, né? E o amor de Deus me basta. Nada mais que isso me impede de viver esse amor por Deus, né? Então é sobre isso, gente. Quando você se sentir sozinho, não se sinta sozinho. Você tem alguém, você pode conversar com Deus, você pode mandar uma mensagem para um amigo. A gente nunca tá só. E eu vou te falar uma coisa que você vai levar para sua vida, se um dia você ver esse vídeo. Quando você encontrar uma pessoa, quando você estiver lá no fundo do poço, quando a gente está lá no fundo do poço, que a gente não vê saída, que a gente não vê ninguém, Deus, ele vai enviar anjos, e ele envia anjos
para que essas pessoas elas nos resgatem dali. Deus não quer ver a gente lá no chão. Esse momento que a gente está passando de solidão é um momento que vai passar. Vai ter momentos que a gente... Teve momentos, fez um ano e... Fez um ano, vai fazer 1 ano e 8 meses que eu perdi o Léo, né? 9 anos eu fazia tudo com ele. Essa cidade faz lembrar ele. A minha vontade é querer sair daqui. Qual que era o meu sonho? Meu sonho era... A única coisa que eu queria era poder sair daqui de Cosmópolis. Era crescer o canal no YouTube, ter minha renda. Conseguir ajudar meus pais. Porque eles passaram a vida toda me ajudando, sabe? Eu não penso muito em mim. O pouco com Deus, gente, é muito. E nada sem Deus. E o muito sem Deus é nada. Um pouco com Deus é muito e nada, e muito sem Deus não é nada, né? Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e deve ser tão vazio, tão vazio. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, eu tenho Deus. Então, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, né? Quantas vezes a gente se sente sozinho, triste, abalado, mas acredito na promessa de Deus. E o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina. Confia em Deus, entregue com todo o seu coração que as coisas vão dar certo. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, gente, para ajudar o canal a crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.